Há algo que nenhuma mãe quer admitir, mas que todas já sentimos alguma vez. O momento em que você se dá conta de que seu filho adulto já não precisa mais de você, e pior ainda, que talvez nem sequer te respeite. Quantas vezes você deu tudo de si, sacrificou seus sonhos, seu tempo, sua energia, só para descobrir que seus filhos te veem como alguém que está simplesmente ali, como se você fosse parte da mobília da casa. E o mais doloroso de tudo é que você não sabe em que momento perdeu a admiração deles. Não sabe quando deixou de ser aquela figura forte e sábia para se tornar alguém que eles toleram por obrigação. Se você está assistindo este vídeo, provavelmente já sentiu aquela pontada no peito quando seu filho fala com você com indiferença, quando ignora seus conselhos ou quando simplesmente age como se você não existisse. Mas aqui está a verdade que ninguém te disse. O problema não é seu filho. O problema é uma dinâmica invisível que foi criada com o tempo. Uma dinâmica que você mesma alimentou sem perceber. Durante mais de 2.500 anos, as mães têm enfrentado essa mesma dor. E há mais de 2.500 anos, um sábio chamado Confúcio já havia descoberto a raiz do problema e sua solução. Você já se perguntou por que algumas mães mantêm o respeito e a proximidade com seus filhos adultos, enquanto outras se convertem em estranhas sob o mesmo teto? Por que alguns filhos buscam ativamente o conselho das mães, enquanto outros fogem de qualquer conversa profunda? A resposta não tem a ver com sorte. Tem a ver com algo que Confúcio chamava de o equilíbrio invisível. E quando você entende, quando você aplica, tudo muda. Se você também sentiu essa dor silenciosa, se inscreva agora no canal. Isso nos ajuda a continuar criando essas mensagens e pode ser o primeiro passo para recuperar a paz e o respeito dentro do seu lar. Mas não quero que isso fique só em palavras. Agora quero te mostrar como tudo isso se vê na vida real, através da história de uma mãe brasileira, como tantas outras que deu tudo pelos filhos e ainda assim sentia que estava sendo esquecida. Porque quando você entende como aplicar essa sabedoria no seu lar, tudo muda. No bairro da Lapa, Rio de Janeiro, Helena preparava coxinhas como todas as tardes. Era um ritual que havia herdado da mãe e que esperava algum dia ensinar à neta. Mas enquanto preparava a massa e o recheio de frango, uma sensação familiar se instalava no peito: a solidão. Seus dois filhos, Lucas, de 26 anos, e Júlia, de 28, ainda moravam na casa da família. Lucas trabalhava no centro numa empresa de marketing digital, sempre grudado no computador, sempre ocupado. Júlia era professora, mas passava as tardes trancada no quarto, preparando aulas ou conversando no telefone com amigas. Helena lembrava quando eram pequenos, como corriam para ela cada vez que chegava do trabalho, como brigavam para sentar ao seu lado durante o jantar, como pediam que contasse histórias antes de dormir. Agora, os jantares transcorriam em silêncio, cada um absorto no celular. Naquela tarde, enquanto o aroma das coxinhas enchia a cozinha, Helena tomou uma decisão que mudaria tudo. Mas para entender por que foi tão importante, preciso te contar algo que aconteceu 3 dias antes. Helena havia passado toda a manhã do sábado preparando um churrasco para o aniversário de Lucas. Tinha convidado os amigos dele, decorado a varanda, comprado a cerveja favorita dele. Quando chegou a hora, Lucas apareceu por alguns minutos, cumprimentou os convidados, comeu rapidamente e se desculpou dizendo que tinha coisas para fazer. Helena ficou ali na varanda, rodeada dos amigos do filho, fingindo que estava tudo bem. Mas por dentro, algo se quebrou. Não era a primeira vez. Era o padrão de sempre. Ela dando, eles pegando, ela se esforçando, eles desaparecendo. Naquela noite, enquanto recolhia os pratos e guardava a comida que havia sobrado, Helena se olhou no reflexo da janela da cozinha. Viu uma mulher de 52 anos que havia dedicado os últimos 25 anos da vida a ser mãe
e que agora se sentia invisível. Foi então que lembrou de algo que sua avó lhe havia dito muitos anos atrás, algo que na época não havia entendido completamente. Filhinha, o amor verdadeiro não é dar tudo. O amor verdadeiro é ensinar a valorizar o que se recebe. Sua avó havia crescido lendo textos de filosofia oriental. Era uma mulher incomum para sua época, alguém que havia encontrado na sabedoria de Confúcio respostas para criar os filhos com dignidade e respeito mútuo. Helena se serviu um café e sentou no sofá da sala. Pela primeira vez em anos, se permitiu pensar em si mesma. Quando tinha sido a última vez que havia feito algo só para o próprio prazer? Quando tinha sido a última vez que havia dito não a um pedido dos filhos? A resposta a surpreendeu. Não conseguia lembrar. Durante anos, Helena havia acreditado que ser uma boa mãe significava estar sempre disponível, sempre disposta a resolver os problemas dos filhos, sempre colocando as necessidades deles acima das próprias. Tinha sido motorista pessoal, cozinheira exclusiva, assessora financeira, conselheira emocional, sem limites, sem descanso, sem reciprocidade. E agora entendia o que sua avó havia tentado ensinar. Tinha confundido amor com superproteção, cuidado com controle, generosidade com falta de limites. No dia seguinte, domingo, Helena fez algo que seus filhos não esperavam. Em vez de preparar o café da manhã como sempre, levantou cedo e saiu para caminhar pelo bairro. Deixou um bilhete na cozinha que dizia: "Saí para caminhar. O café da manhã está nas mãos de vocês. Amo vocês." Quando Helena voltou, 2 horas depois, encontrou Lucas e Júlia na cozinha tomando café com pão com manteiga que eles mesmos haviam preparado. Pela primeira vez em muito tempo, estavam conversando entre si. "Onde você estava, mãe?" perguntou Júlia. E Helena notou algo diferente no tom dela. Não era o tom de quem reclama, mas de quem percebeu que algo havia mudado. "Fui caminhar pelo bairro. Fazia tempo que não saía sozinha", respondeu Helena naturalmente, servindo água num copo. Naquela semana, Helena começou a fazer pequenas mudanças. Não eram mudanças dramáticas nem confrontadoras. Eram mudanças sutis, mas profundas, inspiradas em algo que havia começado a estudar. Os princípios de Confúcio sobre as relações familiares e o respeito mútuo. Na terça, quando Lucas pediu que lavasse uma camisa porque tinha uma reunião importante, Helena respondeu com carinho, mas com firmeza: "Filho, a máquina de lavar está livre. Tenho certeza de que você sabe usar." Na quarta, quando Júlia esperava que Helena preparasse o jantar depois de um dia difícil na escola, encontrou um bilhete que dizia: "Tem ingredientes na geladeira. Confio na sua criatividade. Estarei lendo no meu quarto." Helena havia começado a aplicar, sem saber, um dos princípios mais profundos de Confúcio. O respeito por si mesma é a base do respeito que outros podem ter por você. Havia começado a entender que educar não termina quando os filhos completam 18 anos, mas continua através do exemplo e dos limites saudáveis. Os primeiros dias foram desconfortáveis. Seus filhos não entendiam o que estava acontecendo. Estavam acostumados a uma mãe que antecipava suas necessidades, que resolvia seus problemas antes que percebessem que os tinham. Mas algo lindo começou a acontecer. Sem o colchão constante de Helena, Lucas e Júlia começaram a ser mais responsáveis. Começaram a planejar, a se organizar, a se comunicar melhor entre si. E o mais importante, começaram a valorizar os momentos em que Helena escolhia fazer algo especial por eles. Na sexta-feira daquela semana, Helena preparou coxinhas. Mas dessa vez, não foi porque tinha que fazer ou porque era obrigação. Dessa vez foi porque queria fazer, porque havia escolhido fazer. Quando os filhos chegaram em casa e sentiram o aroma, algo foi diferente. Em vez de dar como certo que o jantar estaria pronto, Lucas se aproximou da cozinha e perguntou: "Precisa de ajuda, mãe?"
Júlia pôs a mesa sem que ninguém pedisse. Durante o jantar, pela primeira vez em meses, guardaram os celulares e conversaram. Falaram dos projetos de Lucas, dos desafios de Júlia na escola, dos planos de Helena de fazer aulas de dança aos sábados de manhã. Aulas de dança? Perguntou Júlia surpresa. Sim, respondeu Helena com um sorriso. Faz 30 anos que tenho vontade de aprender e acho que é um bom momento para começar. Naquela noite, enquanto lavavam a louça juntos os três, Lucas disse algo que Helena não esperava. Mãe, não sei o que mudou essa semana, mas estou gostando. Te vejo mais feliz. Helena percebeu que havia recuperado algo que havia perdido sem perceber, sua própria identidade. Durante anos, havia sido apenas a mãe de Lucas e Júlia. Agora voltava a ser Helena, uma mulher com interesses próprios, com limites claros, com dignidade. E seus filhos, pela primeira vez em anos, estavam realmente vendo ela. Mas o mais importante ainda estava por vir, porque o que Helena não sabia é que esse era apenas o começo de uma transformação muito mais profunda. Uma transformação que não só mudaria sua relação com os filhos, mas os ajudaria a se tornarem adultos mais completos e gratos. Deixe seu like neste vídeo se até agora ressoa com você e me conte nos comentários. Você se identifica com Helena? Já sentiu alguma vez que dá tanto que se tornou invisível para os próprios filhos? 3 semanas depois daquela sexta-feira das coxinhas, Helena recebeu uma ligação que a colocou à prova. Era Júlia, chorando da escola. Mãe, preciso que você venha. Tive uma discussão horrível com a diretora sobre o projeto de literatura. Me sinto humilhada. Não consigo lidar com isso sozinha. O instinto de Helena foi sair correndo para a escola, como havia feito centenas de vezes antes. Mas algo a deteve. Uma voz interior, talvez da avó, sussurrou. O amor verdadeiro é acreditar na força de quem você ama. Júlia, respire fundo. Me conta o que aconteceu, disse Helena da cozinha, sentando-se calmamente. Durante os próximos 20 minutos, Helena escutou sem interromper. Não ofereceu soluções imediatas. Não minimizou a dor da filha. Simplesmente a acompanhou à distância, permitindo que Júlia processasse suas emoções. O que você acha que poderia fazer? Perguntou finalmente Helena. Não sei. Talvez pudesse pedir uma reunião amanhã quando estiver mais calma, respondeu Júlia, surpresa com a própria resposta. Me parece uma decisão muito madura, disse Helena. Confio que você vai conseguir lidar muito bem com isso. Quando Júlia chegou em casa naquela tarde, não chegou derrotada como outras vezes. Chegou processando, refletindo. Durante o jantar, contou para Helena e Lucas como havia lidado com a situação, como havia conseguido marcar uma reunião com a diretora para o dia seguinte, como se sentia nervosa, mas também orgulhosa de ter tomado a iniciativa. Sabe de uma coisa, mãe? Disse Júlia enquanto secavam a louça. No começo me incomodou que você não tivesse corrido para a escola, mas depois percebi que você estava certa em confiar em mim. Helena sorriu. Sem saber, havia aplicado um dos princípios mais profundos de Confúcio. O bom mestre não dá o peixe, ensina a pescar. Mas mais importante ainda, acredita na capacidade dos alunos de aprender. Mas a prova maior ainda estava por vir. 1 mês depois, Lucas perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava teve que reduzir pessoal e ele foi um dos afetados. Helena soube porque escutou uma conversa telefônica que ele tinha com um amigo, onde soava desesperado e assustado. A Helena de antes teria corrido imediatamente para oferecer dinheiro, ligar para todos os contatos, resolver o problema. Mas a Helena de agora entendia algo diferente. Os problemas da vida não são obstáculos que devemos evitar para nossos filhos. São oportunidades para que desenvolvam seu caráter. Naquela noite, durante o jantar, Lucas estava visivelmente preocupado. Helena esperou.
Não pressionou, não fez perguntas invasivas, simplesmente esteve presente, disponível, mas não intrusiva. Foi Lucas quem finalmente rompeu o silêncio. Mãe, perdi o emprego hoje. Sinto muito, filho. Como você está se sentindo? Assustado, confuso, não sei o que vou fazer. Helena resistiu ao impulso de oferecer soluções imediatas. Em vez disso, fez uma pergunta que sua avó lhe havia feito anos atrás. O que você acha que essa situação pode te ensinar? Lucas a olhou surpreso. Não era a resposta que esperava. Não sei. Talvez que não possa depender só de uma fonte de renda. Talvez que precise desenvolver mais habilidades. Essas são reflexões muito valiosas, respondeu Helena. Em que área você gostaria de crescer? Durante as próximas 2 horas, mãe e filho tiveram uma conversa mais profunda do que haviam tido em anos. Lucas falou dos sonhos, dos medos, das coisas que sempre quis tentar, mas nunca encontrou o momento. Sempre quis criar minha própria agência de marketing digital, confessou, mas tinha medo do risco. E agora? Perguntou Helena. Agora? Bem, acho que já não tenho nada a perder. Helena sorriu. Sabe de uma coisa? Acho que isso pode ser a melhor coisa que te aconteceu em muito tempo. Durante as semanas seguintes, algo lindo começou a acontecer. Lucas começou a trabalhar no projeto empresarial com uma energia que Helena não via há anos. Mas o mais importante é que começou a pedir conselhos. Não para que ela resolvesse os problemas, mas para escutar sua perspectiva. Mãe, o que você acha desse logo? Mãe, acha que esse preço é justo? Mãe, poderia revisar esse e-mail antes de enviar? Pela primeira vez, Helena se sentiu valorizada, não pelo que fazia pelos filhos, mas por quem era, uma mulher com experiência, sabedoria e critério. Júlia também começou a mudar. Vendo o exemplo de respeito mútuo entre Helena e Lucas, começou a se aproximar da mãe de forma diferente. Começou a buscar ativamente momentos para conversar, não só quando tinha problemas. Uma tarde, enquanto Helena preparava café na varanda, Júlia sentou ao lado sem razão aparente. Mãe, posso te perguntar algo pessoal? Claro. Você já se arrependeu de ter nos tido tão jovem? Helena refletiu antes de responder. A pergunta a surpreendeu, mas entendeu que vinha de um lugar de curiosidade genuína, não de conflito. Nunca me arrependi de ter vocês, mas sim, houve momentos em que me perdi no processo de ser mãe. E acho que isso não foi bom, nem para vocês, nem para mim. Por isso você começou as aulas de dança. Em parte, sim. Precisava lembrar que sou Helena, não só a mãe de Lucas e Júlia. Júlia assentiu pensativa. Gosto dessa versão sua, mãe. Te vejo mais completa. Essa conversa marcou um antes e depois na relação entre Helena e os filhos. Haviam encontrado um equilíbrio novo, baseado no respeito mútuo, na autonomia e no amor consciente. 6 meses depois daquela primeira sexta-feira das coxinhas, Helena recebeu uma surpresa que nunca esperou. Era sábado de manhã e quando desceu para tomar café, encontrou a mesa posta, coxinhas recém-feitas e um bilhete de Lucas e Júlia que dizia: para a melhor mãe do mundo que nos ensinou que o amor verdadeiro também inclui limites. Obrigada por nos ajudar a crescer. Helena sentou à mesa e chorou. Mas não eram lágrimas de tristeza ou frustração como tantas que havia derramado no passado. Eram lágrimas de gratidão. Seus filhos a haviam visto, realmente visto, e a respeitavam não só como mãe, mas como pessoa. Naquela tarde, enquanto os 3 desfrutavam das coxinhas na varanda, Helena refletiu sobre tudo o que havia aprendido. Havia redescoberto princípios que sua avó já conhecia, princípios que Confúcio havia ensinado há mais de 2000 anos, que o respeito não se exige, se inspira, que os limites não separam, conectam, que amar não é dar tudo,
mas ensinar a valorizar o que se recebe. Que a melhor herança que podemos deixar aos filhos não é uma vida sem obstáculos, mas as ferramentas para superá-los. Mãe, disse Lucas enquanto servia café, sabe o que mais gosto desses últimos meses? O quê? Que finalmente sinto que tenho uma mãe, não uma empregada. Helena sorriu. Havia recuperado algo que acreditava perdido para sempre, a dignidade no papel de mãe. Mas mais importante ainda, havia ajudado os filhos a se tornarem adultos completos, gratos e responsáveis. Não mudando quem era, mas lembrando quem havia sido antes de se perder na maternidade sem limites. E naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Helena entendeu a lição mais profunda de todas. Que o amor parental verdadeiro não consiste em fazer com que nossos filhos precisem de nós para sempre, mas em ajudá-los a ser tão fortes e completos que possam escolher estar conosco por prazer, não por dependência. Se essa história ressoou, se você reconheceu algo de Helena na própria experiência, te convido a refletir sobre isso. Em que áreas da sua relação com seus filhos adultos você poderia começar a aplicar esses princípios? Não se trata de ser menos amorosa. Se trata de amar de uma maneira mais consciente, mais digna, mais equilibrada. Me conte nos comentários o que mais te impactou na história de Helena. Há alguma situação no seu lar onde você poderia começar a aplicar esses limites amorosos? E se essa mensagem te ajudou, compartilhe com outras mães que possam precisar escutá-la. Às vezes, a diferença entre uma família fraturada e uma família unida está em entender que o amor verdadeiro também inclui respeito mútuo. Lembre-se, seus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Precisam de uma mãe autêntica, com limites claros e amor incondicional. Quando você encontra esse equilíbrio, não só recupera o respeito deles, mas dá o presente mais valioso, o exemplo de como viver com dignidade. Obrigada por me acompanhar nessa reflexão. Nos vemos no próximo vídeo.